Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia. Viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul. Materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas. Realização e construção. Projeta Engenharia. Vision Center. Todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. Nova Dinâmica Imóveis e Inovare Decor. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o programa Rotary em Ação do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte. Como o propósito do programa Rotary em Ação é convidar pessoas com experiência em áreas específicas como promoção da paz, saúde, combate a doenças, apoio à educação, desenvolvimento comunitário e sustentabilidade ambiental. Hoje, a nossa convidada é a psicóloga Gabriela Barbosa Silveira, que abordará o tema saúde mental das pessoas na pandemia da Covid-19. Antes, porém, de entrarmos especificamente no tema, vamos conhecer um pouco do currículo da nossa convidada. Olá, doutor. Gabriela, quero, em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, agradecê-la por ter vindo ao nosso programa para abordar um tema de relevância e importância. Desde já, nossos sinceros agradecimentos em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte. Quem é Gabriela Barbosa Silveira? Bom, doutor, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite. Eu compartilho dessa ideia do programa, da importância de a gente divulgar informações úteis à população e, por isso, reitero novamente o meu agradecimento. Quem é Gabriela Barbosa Silveira? Tenho 24 anos, sou natural de Presidente Prudente e sou formada, me graduei em Psicologia aqui na Universidade do Oeste Paulista. Desde a minha graduação, eu venho tentando sempre estar atualizada. Atualmente estou realizando uma pós-graduação em cuidados paliativos. E desde a graduação, venho atuando na clínica, através da psicoterapia, desenvolvendo alguns trabalhos sociais, comunitários e desenvolvendo parcerias com algumas empresas aqui do Oeste Paulista. De maneira bem objetiva, essa é a Gabriela Barbosa Silveira. Eu escolhi a psicologia desde o meu segundo ano do colegial e, conforme foi passando o tempo, essa certeza foi crescendo ainda mais, porque eu percebi qual que é a importância e a necessidade da gente zelar pela nossa saúde mental. Por isso estou aqui hoje. Muito bem. Gabriela, entrando especificamente no nosso tema, que é abordado, que vai ser a respeito da saúde mental, você poderia conceituar o que vem a ser saúde mental? E nós ultrapassamos o mês de janeiro sobre o Janeiro Branco. Você poderia falar também alguma coisa a respeito desse assunto? Sim. Quando a gente pensa em saúde mental, logo as pessoas associam a transtorno mental ou a doença mental. Só que falar sobre saúde mental, conceitual que a saúde mental, vai muito mais além do que a ausência de um transtorno ou não. Saúde mental está relacionada à forma como as pessoas lidam com seus problemas no dia a dia, como elas organizam suas emoções, seus pensamentos, seus desejos. Saúde mental tem a ver com identificar quais são os seus pontos que precisam ser melhorados, identificar quais são as suas habilidades. Né? Uma pessoa saudável mentalmente, ela reconhece que ela tem limite e que existem algumas etapas da nossa vida em que a gente pode procurar ajuda. Então, todos nós podemos um dia apresentar algum sofrimento psíquico. E ter saúde mental é isso, é reconhecer esses limites também. Ter saúde mental diz respeito à forma como solucionamos nossos problemas, respeito como aceitamos algumas situações no nosso dia a dia, como lidamos com o nosso dia a dia, principalmente. Falando um pouco sobre o Janeiro Branco, ele é uma campanha chamada Janeiro Branco, é uma campanha muito semelhante à campanha do Outubro Rosa, que acontece em outubro. Essa campanha ela busca a conscientização das pessoas a respeito da saúde emocional e da saúde mental. Então, busca mobilizar a sociedade, tanto as pessoas como o governo, as instituições públicas, sobre a importância e a necessidade de se cuidar da saúde mental e da saúde emocional. Ela surgiu em 2014. Então, se nós formos pensar, ela é um grande avanço sobre a saúde mental, mas ainda menos de 10 anos. Então,
é preciso que essa campanha continue e ela veio realmente para isso, para conscientizar as pessoas e voltar a sociedade para um olhar sobre saúde mental e emocional. Saúde mental e emocional. E emocional. Então, o mês de janeiro é dedicado a esse tema. Isso. Eles podem, como que a campanha pode acontecer? Através de combatendo preconceitos, combatendo paradigmas, realizando reuniões, grupos de estudo, divulgando informações verdadeiras sobre saúde mental, sobre todos os aspectos, né? Desde transtornos, desde sofrimentos, enfim, personalidade, por aí. Gabriela, atualmente fala-se muito em saúde mental. Como as pessoas começaram a se preocupar com a saúde mental? Como eram tratados os casos com a saúde mental? Interessante sua pergunta, porque a gente imagina que saúde mental é algo novo, algo recente. Não. Existem estudos que indicam que as pessoas voltaram o seu olhar sobre o cuidado com a saúde mental, sobre pessoas que apresentavam algum sofrimento psíquico, há 8.000 anos antes de Cristo. Então, muito antigamente já voltou-se o olhar para isso. As primeiras tentativas de tentar cuidar de pessoas que apresentavam algum comportamento distinto do que é chamado de normal na época, eram pessoas que apresentavam algum sofrimento ou tinham algum comportamento tido como anormal. E a primeira forma de tratamento, eles realizavam buracos nos crânios dessas pessoas, acreditando que elas estavam possuídas. E que dessa forma o espírito maligno ia sair e a pessoa seria curada. Claro que, infelizmente, era um método fatal, né? Mas era o que era feito na época, era o que se tinha conhecimento. Depois desse período, nós tivemos os egípcios. Os egípcios eles trouxeram algo muito mais parecido com o que se fala sobre hoje. É importante falar sobre o histórico, porque é para poder entender como que o histórico influenciou nos dias de hoje, tanto os preconceitos como as formas de tratamento que foram surgindo, né? Os egípcios, eles recomendavam que essas pessoas, elas ocupassem o seu tempo de alguma lazer, com alguma questão recreativa. Então, música, dança, pintura, muito parecido com a arte-terapia, que é uma abordagem terapêutica desenvolvida hoje, mas no século XXI, mas que é muito semelhante a isso que eles indicavam lá atrás, antigamente. Depois dos egípcios, nós tivemos a Idade Média. Nós tivemos os gregos, perdão. Os gregos, antes da Idade Média, eles acreditavam que eram culpa dos deuses. Então, é importante a gente falar sobre isso porque antigamente uma pessoa que tinha alguma normalidade era visto como anormal, era a forma como era visto, não que ele era normal. Ele era como se ele estivesse recebendo um castigo de um deus, estivesse enfurecido. Então, a possibilidade dele ser protagonista do próprio cuidado, do próprio tratamento dele, não era atribuído a ele, era atribuído a um ser além dele, fora dele. Então, ele não tinha nenhum tipo de autonomia. E aí, depois disso, chegou-se a ideia e foi constatado, né, eles chegaram a uma outra conclusão de que as pessoas que apresentavam algum sofrimento psíquico estavam com algum desequilíbrio no corpo. Então, as próximas tentativas eram tentar, de certa forma, reequilibrar esse equilíbrio, né, voltar-se a essa normalidade que era tido na época. Logo, então, depois nós entramos na Idade Média, e na Idade Média, essas pessoas que apresentavam sofrimento psíquico, que na época a gente não sabia sobre esse negócio de transtorno mental ou diagnóstico mental, eles ficavam sob a tutela dos seus familiares. Então, os familiares eram responsáveis por cuidar dessas pessoas. E aí que começou a surgir os preconceitos, os estigmas que até hoje percorrem a saúde mental. Então, por isso que é importante estar aqui hoje num programa de TV falando que esses preconceitos foram construídos culturalmente. Então, da mesma forma que eles foram construídos lá na Idade Média, foram sendo construídos, a gente pode desconstruir e olhar para as pessoas hoje de uma forma diferente. Na Idade Média, as famílias que tinham essas pessoas, ou as pessoas eram presas, eram escondidas dentro de porões, ou eram abandonadas no meio da rua. E aí o clero entra, a igreja entra dando apoio para essas pessoas, só que a igreja não era suficiente. E aí surgiu os asilos. Os asilos foram as primeiras tentativas, foram os primeiros hospitais psiquiátricos que surgiram na sociedade. E era muito desumano, infelizmente. A gente precisa falar do tratamento que era tido, porque a gente precisa assumir que esses erros foram cometidos, para que esses erros sejam reparados. Que as pessoas entendam que muito dos estigmas, das visões distorcidas que tem sobre o doente mental ou sobre a pessoa com algum sofrimento psíquico, veio dessa época. Então, não é algo atribuído, nasceu com ele ou atribuído, foi atribuído a ele culturalmente. Então, a gente pode reverter isso de alguma forma. Os hospitais psiquiátricos que vieram logo depois dos asilos, eles tinham um cuidado muito desumano, infelizmente. As pessoas eram trancadas, elas não tinham acesso à luz do sol, muitas vezes recorriam à violência. E isso só passou a ser mudado
quando olhou-se para a saúde mental com uma visão diferente, quando começou a olhar para o sujeito com um outro olhar, doutor. Mais ou menos esse foi um breve histórico de como que foi mais ou menos o olhar, o tratamento voltado para a pessoa com transtorno mental. Interessante que você no início, você falou que no início as pessoas faziam o quê? Um buraco na cabeça da pessoa para ver se... Eles acreditavam que elas estavam possuídas, então o espírito sairia por esse buraco e elas ficariam curadas. Como na época era praticamente fatal, não existia pessoas que sobreviviam, então foi percebendo que isso não era verdade. Muito bem. O programa Rotary em Ação dá um breve intervalo, voltamos a seguir. A vida é feita de idas e vindas, mas o que fica são as lembranças dos momentos em família, a sensação de estar no paraíso, de viver experiências além da imaginação. E não importa o tamanho do seu sonho, acredite! Fronteira Ásia, a melhor opção para a sua viagem.